Bom, então assim, ó, quando a gente tem moléculas que estão moléculas da matriz, né, da amostra lá, que absorvem luz na região do ultravioleta, a gente vai teria, deixa eu ver se aqui embaixo que eu botei o gráfico, né? Ó, a gente teria um sinal assim, ó. Existiria uma linha base de sinal, porque como lá na chama sempre tem aquela matriz lá que absorve no ultravioleta, sempre vai ter aquela molécula absorvendo luz no ultravioleta. Então, sempre o sinal é essa linha base aqui que a gente chama. E aí, quando tiver o analito que também absorve no ultravioleta, aí vai ter aquele sinal do analito. Só que o detector ele só vai perceber essa diferença aqui, ó, a linha base até o topo do analito, entenderam? Ele vai perceber essa diferença aí. E como é que seria possível eu me livrar dessa linha base aqui, eu conseguir baixar a linha base? Seria interessante fazer o seguinte, ó, usar uma lâmpada de deutério. Lâmpada de deutério, eu já expliquei para vocês, ela emite na região do ultravioleta, certo? Então, seria um artifício aqui engenhoso, que é a gente fornecer a luz ultravioleta para a matriz que quer absorver a ultravioleta, mas também a gente conseguir medir a hora em que só o analito absorveu a ultravioleta. Olhem só a engenhoca que fica isso. É só colocar duas lâmpadas, né, miradas de modo que elas vão sempre focar a luz delas para um shopper aqui, né? Esse shopperzinho, que nem eu já expliquei, é aquela hélicezinha aqui, dois espelhos e duas coisas vazadas. E aí então tem hora que a luz do deutério vai passar pela parte vazada. Eu até simbolizei isso com esse pontilhado em azul aqui, ó. Então, o que vai acontecer com a luz ultravioleta? Tem hora que ela passa na parte vazada e tem hora que ela bate no espelho. Então, tem hora que tem luz que veio do deutério e tem hora que não tem. Tem hora, tá vendo que tem hora que tá azul, tem hora que tá verde. Então, a luz que passa pela chama, ela vai ficar sempre desse jeito aqui, ó. Ora tá passando luz que veio da lâmpada de deutério e tem hora que tá passando luz que veio da lâmpada do elemento que eu quero analisar. Então vejam que vai ficar um pontilhado, assim, ó, ficou fatiado as luzes que passam pela chama. E não só a chama, né, o atomizador lá, né. E aí então, acontece que o processador da absorção atômica, ele sabe que jeito que está o shopper. Então cada vez que estiver chegando aqui no processador o sinal que é a luz que veio da lâmpada de deutério, o computador não considera. Então se o computador não considera, a gente não vai ter esse problema de enxergar, a gente vai conseguir enxergar todo o sinal aqui, ó, certo? A gente vai conseguir enxergar todo o sinal aqui, e não só essa diferença aqui, ó, da linha base até o sinal. Por quê? Porque a gente forneceu toda aquela matriz que está querendo receber luz ultravioleta, ela está recebendo. Está passando luz ultravioleta aqui. É legal, né? Só que a hora que está passando a luz da lâmpada, aí o computador processa. E a hora que está chegando a luz do coisa, aí ele não processa. Então esse fenômeno aqui é um fenômeno chamado correção de fundo. Eu botei os nomes que se conhecem, né? Correção com lâmpada de deutério, ou o pessoal chama muito de correção de fundo, né? Por quê? Porque chama correção de fundo até, né? Background é a linha base, é o fundo, né? É porque se na matriz sempre tem moléculas que absorvem luz ultravioleta e essas coisas sempre estão lá, vai ter uma linha base alta. Sempre tem uma absorbância de luz aqui, ó, que não é por causa do analito, é por causa da matriz da amostra. E aí, então, por isso que é um jeito de corrigir essa correção de fundo, é corrigir essa linha de fundo aqui, ó, retirar ela, né? E aí, então, a possibilidade é essa. Então, por exemplo, aqui é mais uma coisa que encarece o aparelho, que tu vai ter que comprar uma absorção atômica que faz correção de fundo, entenderam? Mais uma coisa para tu pagar um pouco mais, já é um aparelho mais completo, certo? E outra, a correção de fundo, ela é o uso da lâmpada de deutério, portanto ela só corrige o fundo se tu está fazendo uma análise na região ultravioleta. Se tu está fazendo, por exemplo, uma leitura aqui do analito na região do visível, não faz sentido tu usar a correção de fundo, entendeu? A correção de fundo só é útil, só tem sentido tu usar ela se a tua faixa de trabalho é essa aqui, ó, tu está analisando um analito na faixa dentro do ultravioleta. Aí, também, se tu tem problema de absorção da matriz, aí tu usa o sistema de correção de fundo.
certo? Isso aqui é uma das coisas que adoram perguntar em prova, né? Sempre esses detalhes aí para mostrar se tu entende ou não, né? Vou pedir para desenhar como é que é feita a correção de fundo, o que que é, essas coisas aí, certo? Então isso aqui também é uma outra possibilidade aí da absorção atômica, né? Deixa eu ir adiante aqui. Vamos lá, interferências não espectrais. Isso aqui é bem legal, ó, bem importante de saber. Eu vou voltar, nossa, esse aqui já está quase acabando aqui, ó, a absorção atômica. Eu vou voltar no, deixa eu ver que slide que era, quarto slide. Aqui, ó. Lá no quarto slide eu mostrei isso aqui para vocês que uma coisa ruim que pode acontecer na absorção atômica é a gente fornecer energia para o átomo e ele se excitar e eu acabar fornecendo energia demais e eu acabar ionizando o átomo, entenderam? Na verdade, eu forneci energia demais para o elétron do sódio, em vez dele ir para camadas mais energéticas, ele acabou indo embora. Ele foi para o máximo possível das camadas energéticas e agora ele já tem tanta energia que ele foi embora do átomo. Então a gente ionizou o átomo, certo? Então é isso que é o fenômeno de ionização. É a gente fornecer muita energia para o elétron e o elétron ir embora do átomo. Então a gente ionizou ele e a gente perdeu o analito. Não vou medir o analito ionizado. E na tabela periódica, quanto mais para baixo na tabela periódica, mais fácil é a ionização dos elementos, né? Mais fácil é de arrancar os elétrons desses elementos aqui. Principalmente metal alcalino e alcalino terroso. Nunca esqueçam que o hidrogênio está fora da história aqui, né? Então nesse caso aí ele não entra nesse exemplo aí. Então aqui eu dei o exemplo, ó, por exemplo, se a gente quiser medir magnésio, né? Para deslocar o equilíbrio, a gente pode fazer o seguinte, ó. Aqui eu coloquei o magnésio. Aqui eu quis colocar o metal, né? Acho que não é o elemento aqui. Ou é o magnésio. Magnésio está aqui, metal alcalino terroso, né? Mas eu tenho um exemplo bem bom aqui, ó. Aqui acho que deixa eu me lembrar aqui do que eu botei isso aqui para deslocar o equilíbrio. Essa eu já vou explicar pela parte de baixo aqui, ó. Que é bem legal essa coisa aqui. E é sempre usada. Se a gente quiser medir, por exemplo, o magnésio, né? E o magnésio, ele vai, se tu fornecer uma energia muito alta para o magnésio, parte dele vai se ionizar, ele vai perder o elétron, certo? Então, em torno de uns 40% da quantidade de magnésio sofre ionização. Será que é possível a gente diminuir essa quantidade de magnésio que se ionizou, certo? Por que eu botei um M aqui? Vou botar o Mg, né? Será que é possível eu diminuir essa quantidade de magnésio ionizado? É possível. Basta eu adicionar junto com o magnésio um átomo que se ionize mais fácil que ele. Se eu botar um átomo junto com o magnésio que se ionize mais fácil que o magnésio, esse átomo que se ioniza mais fácil é ele que vai se ionizar. Então, por exemplo, se eu misturar nessa amostra aqui sódio, por exemplo, o sódio se ioniza muito fácil. Então, se eu misturar sódio, em vez de o magnésio se ionizar, quem vai se ionizar primeiro é o sódio. Então, o sódio vai gerar bastante elétrons. E no gerar bastante elétrons, esse equilíbrio acaba deslocando para o lado esquerdo. E a gente mantém bastante o magnésio sem se ionizar, né? E a mesma coisa pode ser para o sódio. Se a gente quer medir sódio, por exemplo, já que sódio se ioniza mais fácil que o magnésio, imagina a pessoa que queira medir sódio. Aí, para medir sódio, que é um elemento que se ioniza muito fácil mesmo, tudo que é técnica já sugere que a gente jogue uma quantidade de potássio na amostra. Por quê? Porque o potássio se ioniza mais fácil ainda que o sódio. Então, se tu ia ter um problema de perder bastante sódio por ionização, ao jogar potássio na amostra que tem o sódio, esses potássios aqui vão se ionizar muito mais fácil que o sódio. Portanto, vai gerar um monte de elétrons lá no meio lá da reação, né? Lá na chama, lá, por exemplo. E aí esse monte de elétrons, pelo fato de ter um monte de elétrons aqui, o equilíbrio desloca para o lado esquerdo, mantendo a maior quantidade de sódio não ionizado. Entenderam? Então, um dos jeitos de fugir desse problema, digamos assim, né, de ionização é isso. Ou se tu tem problema de ionização com o teu analito, ou tu mistura junto com o analito um elemento que se ionize mais fácil que ele, aí portanto ele vai produzir muito elétron lá na chama, e aí vai favorecer que esse equilíbrio desloque para a esquerda aqui, né? Isso aqui é deslocamento e equilíbrio químico, né?
A gente estudou isso aqui lá em Quali, né? Ou tem outro jeito, tenta deixar a chama não tão quente assim, porque essa ionização aqui só está acontecendo porque o calor da chama está muito alto, né? Então, se tu diminuir um pouco a temperatura da chama, tu pode escapar um pouco do problema da ionização. Essa é uma outra possibilidade. Eu acho que eu nem escrevi isso aqui, né? Não escrevi, mas agora como já falei, deixa assim. Vamos lá. Interferências químicas. É possível termos interferências químicas também. A interferência química normalmente é a formação de óxidos ou hidróxidos refratários, certo? Então, esses hidróxidos refratários aqui, eles são muito estáveis na chama. Então, por exemplo, o óxido de alumínio mesmo, ele é muito refratário. Refratário quer dizer que ele aguenta bastante calor, né? Então, ele é muito estável na chama. Esse hidróxido de cálcio aqui também, ele é muito refratário. Ele aguenta bastante temperatura na chama, certo? Aqui, o fosfato de cálcio forma esse composto aqui, ó, o Ca2P2O7 aqui, que é muito estável na chama também, certo? Então aqui, se eu tiver esse problema aqui de ter fosfato lá, eu tenho que fazer alguma coisa reagir com esse fosfato aqui para não deixar ter fosfato lá para se combinar com o cálcio, né? E formar esse composto aqui, que é muito estável na chama. Então, é umas possibilidades. Aqui eu estou chutando algumas possibilidades da interferência química, né? Então a gente meio que tem que fugir. Aqui eu dei alternativas, né, para todos esses problemas. Se eu tiver óxido de alumínio, o que eu posso fazer? Não tem escolha, usar chama bem quente, com óxido nitroso. Se eu tiver esse problema aqui, eu posso jogar lantânio. Aí eu destruo esse hidróxido aqui para formar hidróxido de lantânio. Ou no caso aqui, se tem fosfato que vai formar esse composto com o cálcio, eu posso fazer alguma coisa reagir com esse fosfato e aí eliminar ele dali, né? Entenderam? É um jeito de fugir do problema de interferência química. Quando tem, né? E aqui, por último, aqui para nós fechar esse assunto, eu vou explicar para vocês uma coisa que eu tinha dito lá... Qual foi? Quando é que eu disse isso? Foi aqui, ó. Quarto slide também. Lembrem que lá no começo eu falei que lá no final, bem no final do assunto, eu ia explicar por que é levemente alargado esses sinais aqui na base, por que um pouquinho do comprimento antes do necessário interessa para o átomo e por que um comprimento de onda um pouquinho depois parece que também interessa para o átomo, por que não é exato aquele comprimento de onda, quando que a física quântica nos diz que as energias são quantizadas, o átomo precisa de uma quantidade muito específica, que nem está nesse desenho aqui, ó, é extremamente quantizado. Tem que ser essa quantidade, não pode ser um pouquinho mais ou um pouquinho menos, né? A explicação vem daqui, ó. Primeiro, efeito Doppler. Vocês lembram o que é o efeito Doppler? Aquele efeito que é muito observado quando tem um carro com sirene, um carro de Fórmula 1, uma coisa muito barulhenta, que vem se aproximando da gente, no momento que o veículo vem se aproximando, a gente vê que o som vai ficando cada vez mais agudo. E quando o som se afasta da gente, o som vai ficando cada vez mais grave, né? Então o som começa a ficar fininho, e quando ele passa da gente, o som vai ficando cada vez mais grave, né? Então, aquele fenômeno ali que a gente observa em avião, quando passa, aqueles avião bastante barulhento, assim, dá esse efeito Doppler bem claro, assim, uma sirene de uma ambulância, um troço, né? Dá bem para perceber. Na chama, acontece o efeito Doppler também. Então, peraí que tá estourando o tempo aqui, eu vou explicar no próximo vídeo.